Caro estudante do curso de Licenciatura em Gestão de Sistemas de Informação na Universidade Aberta ISED, bem-vindo à nossa segunda aula de Estatística. Nesta aula, nós iremos abordar as medidas de posição, que essencialmente iremos nos centrar nas medidas de tendência central e, por fim, iremos ver as medidas de dispersão, que nos ajudam a entender como é que os dados flutuam ou se dispersam em torno das medidas de tendência central. Nas medidas de posição, nós temos duas divisões aqui. As medidas de posição subdividem-se em medidas de tendência central. Nas medidas de tendência central, temos a média, a moda e a mediana, que são medidas que o estudante já deve ter visto, embora ao nível mais elementar, na 10ª classe. E também temos as medidas de separação, também chamadas separatrizes, que são os quartis, os decis e os percentis. Entanto, as medidas de separação ou as separatrizes, o estudante poderá aprofundar mais sobre estes no manual da disciplina, pelo que nós, aqui nesta aula, iremos nos centrar nas medidas de tendência central. Mas posso dar, assim, uma breve ideia de o que é que fazem as medidas de separação, como não iremos abordá-las nesta aula. Se nós falarmos dos quartis, os quartis dividem os nossos dados em quatro partes iguais. Então, nesse caso, teremos primeiro quartil, segundo quartil e até terceiro quartil. Então, teremos três separatrizes que vão dividir os nossos dados em quatro partes iguais. E nos quartis é preciso notar que o primeiro quartil deixa à esquerda 25% dos dados, o segundo deixa à esquerda 50%, assim como à direita 50%, o que significa que o segundo quartil coincide com a mediana, que vamos ver mais tarde a sua definição, e o terceiro quartil deixa à esquerda 75% dos dados e à direita 25%. Se os dados não estão agrupados ou em classes, há uma necessidade de colocarmos os dados em rol para podermos proceder com o cálculo das separatrizes. Os decis, o que é que fazem? Os decis dividem os dados em 10 partes iguais. Então, teremos do primeiro ao nono decil. Então, cada decil vai dando essa divisão. E o que é que fazem os percentis? Os percentis dividem o conjunto de dados em 100 partes iguais. A ideia é a mesma para explicar ao detalhe os decils e os percentis. Usamos a mesma ideia que eu usei para explicar os quartis. Então, vamos para aquilo que são as nossas medidas de tendência central. Vamos começar pela média aritmética. Nós sabemos que teremos que abordar os casos para dados não agrupados em classes e para dados agrupados em classes. Por causa alguma coisa às vezes muda na forma, por isso teremos que sempre ter o cuidado de falar do caso dos dados não agrupados em classes e dos dados agrupados. Neste caso, a média aritmética é dada como o quociente que se obtém da soma de todos os valores que nós temos pelo número total de observações. Então, temos aqui a fórmula 1, que vem somatório de xi sobre n, onde n é o total somatório xi, é a soma de todas as observações. Então, a média aritmética é representada por x para, podendo também, se for populacionar, representado pela letra grega μ. Mas também temos o caso dos dados que são agrupados em frequência, e não em classe, em frequência. Então, se os dados são agrupados em frequências, teremos esta situação: somatório de xi vezes a frequência, quer dizer, cada elemento vezes a sua própria frequência, dividido pelo total do número das observações, ou seja, a soma de todas as frequências. Então, como exemplo, usaremos o exemplo da aula 1, que falava do consumo de energia numa casa. É a tabela que nos dava as frequências, está aqui apresentada. Tínhamos 7 observações diferentes para 12 meses, que partiam de 141 até 150. Então, para o cálculo da média, como aqui os dados estão agrupados em frequência, vamos fazer o produto de cada
Observação pela frequência. Então, temos 141 vezes 3 dá 423, 142 vezes 2 dá 284. Fazemos toda essa ginástica para os restantes elementos todos. E no fim, temos o total. Este valor, substituindo na equação 1 que dá a fórmula da média, é o somatório dos produtos. Então, o somatório dos produtos, como deu 100.731, temos aqui dividido pelo somatório das frequências. Está aqui a coluna das frequências absolutas simples, que é 12. Então, a média é 144,25. Esta é a média do consumo naquele ano daquela família. Então, para dados agrupados em classe, neste caso, vamos assumir a fórmula 1, mas neste caso temos que entender como os dados aqui são agrupados em classes. Temos que entender que o xi não representa qualquer indivíduo, mas sim representa o ponto médio da classe, que, tal como eu disse na aula passada, ou na última aula, que o xi, ou o ponto médio da classe, é o representante daquela classe. Então, aqui o xi já não representa uma observação, mas sim representa o ponto médio da classe. Então, indo para o exemplo, vamos também aproveitar o exemplo do manual, que também foi exemplo usado para os dados agrupados em classe na primeira aula. E neste caso, temos as nossas classes. Temos os pontos médios, que são os representantes das classes. Temos as frequências. Vamos fazer o mesmo processo olhando para aquilo que a fórmula pede. A fórmula pede o somatório dos produtos das observações, neste caso que é dos pontos médios pelas frequências. Então aqui temos 25 vezes 5, 125, 35 vezes 12, 420, 45 vezes 8, dá 360 e fazemos este todo o processo para todos, tendo como soma 2.710 e aplicando a fórmula temos 2.710 dividido por 50 dá 54,2. Então, quer dizer que a média nesses dados é de 54,2. Vamos para a outra medida de tendência central, que é muito conhecida, que é a moda. A moda é definida como o elemento com a maior frequência absoluta, aquele que repete-se mais, vamos dizer assim, trocando isso em 500. Aquele que se repete mais ou aquele com a maior frequência absoluta simples é a moda. E não é estranho chegar num conjunto, perceber que é um conjunto com duas modas. Isso existe quando temos uma questão de empate naquilo que é a maior frequência. Então, esse será um conjunto bimodal, uma distribuição bimodal. Podemos ter casos trimodais e por aí em diante. E no caso do exemplo que nós temos vindo a usar, podemos ver aqui nesta tabela que, neste exemplo dos dados não agrupados em classe, o 141 é aquele que apresenta a maior frequência, 3. Então, 141 será a nossa moda. E o que dizer dos dados agrupados em classe? Aí a questão muda. Nós temos que ter algumas definições básicas a priori. A primeira definição que nós temos que ter é a definição de classe modal. O que seria classe modal? Classe modal é aquela classe que tiver a maior frequência. Depois disso, precisamos determinar a amplitude, normalmente é conhecida a amplitude da classe modal, e vamos representar por Li o limite inferior da classe modal. Vamos representar por D1 a diferença entre a frequência absoluta da classe modal e a frequência absoluta da classe anterior. Então, quer dizer que temos a classe modal, então vamos fazer o valor da classe modal menos o vizinho de cima. Aí será D1. Enquanto que D2 é a diferença entre a
a frequência absoluta da classe modal e a frequência absoluta da classe posterior. Então, D2 é frequência absoluta da classe modal menos a frequência absoluta do vizinho de baixo da classe modal. Então, em caso de inexistência de um dos vizinhos, nós iremos considerar zero. Então, como é que calculamos depois de ter toda essa informação? Depois de ter toda essa informação, nós vamos usar a forma de Gzaba. A forma de Gzaba diz que para dados agrupados em classe, a moda é igual ao limite inferior da classe modal mais D1 sobre a soma de D1 por D2 e este coeficiente é multiplicado pela amplitude da classe modal. Então, vamos usar como exemplo aquela tabela que continuamos com ela desde a aula 1, que esta tabela, então aqui só vamos nos concentrar naquilo que são as classes e as frequências absolutas. Então, a classe modal é a classe de 30 a 40. Por quê? Porque se formos a ver na coluna das frequências absolutas, esta é a classe que tem um maior valor, 12. Nesta coluna não temos nenhum outro valor superior a 12. Então, esta é a classe modal, é a frequência a absoluta da classe modal, nesse caso que será F2 é 12. E quanto ao limite inferior, o limite inferior é 30 e a amplitude é 10, que é 40 menos 30, é 10. Então, D1, se nós temos aqui 12, o vizinho de cima, a classe anterior, tem 5 e a classe posterior tem 8. Então, dessa forma, D1 vai ser igual a 7, porque vai ser 12 menos 5, e D2 vai ser igual a 4, por ser 12 menos 8. Portanto, a nossa moda para esta distribuição é dada como 30, o limite inferior, mais 7 sobre 7 mais 4, e esta parte vai dar 11 vezes 10. Então, fazendo isto, dá 36,36, que na verdade é um valor que pertence a esta classe. Então, esta é uma questão muito importante, tem que ser verificada. Então, a média, a moda, aliás, para esta distribuição é 36,36. A seguir, vamos para a última medida de tendência central que nós iremos abordar, que é a mediana. Para os dados não agrupados em classe, vamos ver como é que funciona e depois vamos para a fórmula que vai nos dar o processo de obtenção para dados agrupados em classe. Mas o que é a mediana? A mediana é o valor da variável estatística que tem 50% à sua esquerda e 50% à sua direita. Então, é um valor central. É um valor central. E nos casos dos dados não agrupados em classes, estes devem ser colocados em ordem crescente ou em ordem decrescente. Aí voltamos para outro conceito visto na aula passada, que é rol. Então, os dados devem estar em rol para determinarmos a mediana. Então, se o n, ou o número de dados, for par, então aí não vamos ter um único valor, porque se formos a colocar, se procurarmos um valor central, não vai ser possível, porque os dados serão pares. Então, o que vamos fazer nestes casos é fazer a média aritmética dos valores que estão nas posições n sobre 2 e n sobre 2 mais 1. Então, esses dois valores centrais, porque não vamos ter um valor central, vamos ter dois, quando o número de observações é par, vamos calcular a média aritmética desses dois valores centrais, esta será a nossa mediana. E se for ímpar? Se for ímpar, basicamente percebemos que vamos ter um valor central. É só vermos se tivermos um caso em que n é igual a 3, só para elucidar isso. Se n for igual a 3, então aquele que estiver na posição 2 vai ter 1 à sua esquerda e 1 à sua direita, então será mediana. Se for igual a 5, aquele que estiver na posição 3 vai ter 2 à esquerda e 2 valores à direita. Então, essa será
a nossa mediana. Então, neste caso, usamos a fórmula de n mais 1 dividido por 2. Como n é ímpar, não é? Se adicionarmos 1, vai se tornar par. Isso sempre acontece. Dividido por 2. Então, vai nos dar o valor que está na posição central. Então, como exemplo, para aquele caso de consumo de energia daquela família, tínhamos determinado o rol na última aula e o rol está aqui apresentado. Então, como temos 12 dados, quer dizer que sabemos de antemão que temos que calcular uma média aritmética dos valores que estão na posição n sobre 2, então 12 sobre 2 é 6, e n sobre 2 mais 1, então nas posições 6 e 7. Então, se formos aqui primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta posição, na sexta posição temos 143 e na sétima temos 144. Então, a mediana para este caso vai dar por 143 mais 144 dividido por 2, que dá 143,5. E o que dizer para o caso dos dados agrupados em classes? Para os casos de dados agrupados em classes, aplica-se esta fórmula, que é mediana é igual a LI mais N sobre 2 menos NI menos 1 sobre a frequência absoluta vezes H, que é a amplitude. Mas o que são todas essas variáveis? Primeiro aqui temos que definir uma classe, tal como fizemos na moda. Tínhamos a classe modal, aqui temos que definir a classe mediana. A classe mediana é aquela que, se nós estivermos a usar a coluna das frequências, da frequência absoluta acumulada, é aquela a partir do qual atingimos metade dos dados, neste caso n sobre 2. Ou se estivermos a usar a coluna da frequência relativa percentual acumulada, é a partir daquela que tivermos 50%. Então, essa será a classe mediana. E LI aqui será o limite inferior da classe mediana, FI, a frequência absoluta da classe mediana, NI menos 1 será a frequência acumulada da classe anterior à classe mediana. Então, aí temos o vizinho de cima da classe mediana, então vamos atrás da sua frequência acumulada, da sua frequência absoluta acumulada. E H, tal como na modal, aqui é a amplitude da classe mediana. Então, podemos ver o exemplo naquele nosso caso. Então, aqui nós vamos para a frequência, nós vamos usar a frequência absoluta acumulada. Temos 5, 17. Lembrando que o nosso total é 50, então estamos atrás de 25, onde a partir a classe em que o 25 pertence. Então temos 5, 17, 25. É verdade que aqui podia ser 26, 27, 28, não havia nenhum problema. Essa seria a classe mediana, porque é esta classe a partir da qual já temos metade das observações. Então aqui, como temos 25 exatamente nessa posição, esta será a nossa classe mediana e tem como frequência absoluta 8. O limite inferior é 40, a amplitude é 10, o vizinho de cima tem a frequência absoluta acumulada 17. Então, são esses dados que nós temos aqui e esses são os dados necessários para o cálculo da mediana para os dados agrupados em classe. E assim, a nossa mediana será 40 mais 25 menos 17, que dá 8. 8 sobre 8 dá 1. Então, 1 vezes 10 dá 10. Então, vamos ter a nossa mediana como 50. Atenção que este é um caso especial, porque o 50 exatamente é o limite superior desta classe. Não quer dizer que este caso, usando qualquer uma dessas duas classes, podíamos ter este valor 50. E olha só que aqui não é aproximado 50, é o valor que se obteve mesmo. Não é uma questão de aproximação. Deu 50. Então temos que ter muita atenção quanto a esse tipo
de coisas. Esse é um caso especial, não porque sempre nós teremos aquele valor a ser atingido, ou que estamos à procura dele a ser atingido e ser igual ao da frequência absoluta acumulada. Então, e também aqui a mediana é única, a média aritmética é única, mas a moda já falamos que podemos ter bimodais, trimodais, e em casos em que tens empate no cálculo da moda, terás que calcular a moda para cada classe modal. Então, isso acontece, então é melhor não ficarmos assim muito preocupados. E a seguir, nós vamos falar das medidas de dispersão. As medidas de dispersão são medidas que mostram o grau de concentração ou de dispersão dos dados em torno da média. Nós aqui vamos considerar três medidas de dispersão. Vamos considerar a variância, vamos considerar o desvio padrão e o coeficiente de variação. Mas tenho que dizer que podíamos também considerar a amplitude interquartil, a amplitude total e outras medidas que o estudante poderá bem apreciar no manual para ver como é que cada uma delas funciona. Sendo que aqui decidi concentrar a nossa aula para aquelas que são mais usadas e que são usualmente aplicadas em análises estatísticas. A primeira que nós vimos ali das três é a variância. A variância é definida como a média aritmética dos quadrados dos desvios em relação à média aritmética. Então, é uma média aritmética dos desvios dos dados observados em relação à média aritmética. Então, quando a variância for maior, significa que a dispersão dos dados é maior. Em outras palavras, trocando isso, seria a variância, quanto maior for, significa que temos muitos dados que estão longe, assim podemos dizer, daquilo que é a média aritmética. Então, a variância pode ser calculada uma variância numa amostra, então que será chamada variância amostral, ou numa população, que será chamada variância populacional. Se temos numa amostra, se os dados não estão agrupados em frequência ou em classes, a fórmula a usar é esta, que é somatório dos quadrados dos desvios. Nesse caso, temos cada valor observado menos a média ao quadrado. Então, essa parte aqui dividido por n menos 1, onde n é o tamanho da amostra. Enquanto aqui temos uma fórmula, em 5 temos uma fórmula para aqueles que estão agrupados. Então, Fi vai representar a frequência absoluta simples. Então, temos que aqui entender uma coisa, que para calcular a variância, o estudante deve já conhecer a média aritmética da distribuição. Neste caso, se ao estudante se pede que calcule a variância e não se fala nada da média, implicitamente disse que tem que calcular a média também, porque para achar a variância amostral, tem que passar pela média amostral. Então, temos que ter isso em conta. Essa fórmula tem n-1 quando é a amostral, e também essa fórmula é usada em casos em que o número pode ser uma população, mas em que o número de observações é menor que 30. Então, aplicamos o n-1 no denominador. E quanto à variância populacional, esta já não é representada por S por S ao quadrado, é representada por sigma, pela letra grega sigma ao quadrado, que é para mostrar que é da variância populacional, é dada por esta fórmula. Na verdade, mudamos no denominador, não subtraímos nada, e agora usamos n, que é o tamanho da população. Mas tem aquela situação também que eu acabei explicando, que para casos em que o número das unidades observadas não é muito elevado, isto é, menor que 30, usamos a fórmula em 5, aquela que tem n-1 no denominador. Ora, vejamos o que é que se faz na prática, a partir de um exemplo. Então, a distribuição que nos acompanha ao longo dessas duas aulas, para casos de dados agrupados em classe, está aqui. Então, aqui primeiro calculamos os quadrados dos desvios.
Então, aqui na primeira linha, tentei mostrar como é que isso foi achado. Nós calculamos a média, quando falamos da média das medidas de tendência central, e a média deu 54,2. Então, aqui vamos fazer 25, que é o representante da classe, menos 54,2 ao quadrado. Então, vamos fazer esse procedimento para todos os elementos que estão nesta coluna. E a seguir, multiplicamos, para ter os que estão nesta coluna, multiplicamos pela respectiva frequência absoluta. Então, temos o quadrado do desvio vezes a frequência absoluta daquela classe. Temos o valor e fazemos este processo para todos os elementos, para as 7 classes. No final, somamos e deu 21.368. Aplicando a equação 6, vou regressar para podermos ver a equação 6. Então, quer dizer, o somatório dos quadrados, da multiplicação dos quadrados pelas frequências absolutas dividido por n. Aqui o nosso n, ou o somatório da frequência absoluta, é 50. Então, temos 21.368 dividido por 50, que dá 427,36. Então, esta é a variância da nossa distribuição. E nós nos preocupamos muito em usar n-1, porque temos 50 aqui, é maior que 30. Então, esta é a variância. O que dizer do desvio? O desvio é muito fácil de ser definido. Porque o desvio é a raiz quadrada positiva da variância, sendo S se o desvio for amostral e sendo sigma no caso do desvio populacional. Então, conforme podemos ver, temos desvio aqui, temos o desvio amostral e à direita temos o desvio populacional. E se formos a usar o caso do exemplo para o qual calculamos a variância, temos que o desvio é igual à raiz quadrada de 427,36, que dá 20,67. Então, esse é o nosso desvio. A última medida que nós vamos abordar é o coeficiente de variação. O coeficiente de variação, na verdade, é usado em casos em que, para comparação de diversos conjuntos, muitas das vezes temos conjuntos que podem ter a mesma média e diferentes desvios. Então, aí pode-se usar o coeficiente de variação, também conhecido como coeficiente de variação de Pearson, para entender até que ponto os nossos dados em cada conjunto estão dispersos, principalmente para a escolha de melhor distribuição. Em caso de igualdade de médias, pode usar o desvio para entender essa questão. E a fórmula que dá o desvio, não desvio, desculpe, a fórmula que dá o coeficiente de variação é CV é igual ao desvio padrão dividido pela média. Então, como é que essa coisa funciona? Como é que são classificadas as distribuições? Então, em relação ao coeficiente de variação. Se o coeficiente de variação for menor que 0,15, então vamos dizer que temos dispersão baixa. Quer dizer que os dados estão um pouco mais perto uns dos outros. Aí a distribuição é estável. Se o coeficiente de variação está entre 0,15 e 0,3 ou 0,30, temos uma dispersão moderada. Estão dispersos, mas não muito.
Enquanto que se o coeficiente de variação for maior que 0,3, não tem como. Aí temos uma dispersão alta. E no caso, eh, temos uma dispersão alta. Então, muito obrigado por ter participado nessa nossa aula e nos vemos na próxima.